Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão. E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão. E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. E até o pardal encontrou uma casa pra morar. E a andorinha já achou seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. E até o pardal encontrou uma casa pra morar. E a andorinha já achou seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Essa é minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Glória a Deus. Quero saudar os amados capazes, Senhor Jesus. Amém, igreja. Deus é bom, amém, igreja. Glória a Deus. Convido os amados a se colocar de pé. No nome de Jesus, vamos fazer uma oração para a glória de Deus. Quero louvar ao Senhor por mais essa noite, por esse culto de libertação para a glória de Deus. Culto onde o nosso Deus há de nos visitar. Você que nos acompanha pela live, boa noite. Sejam muito bem-vindos para a glória de Deus. Como nós sempre dizemos aqui na abertura de cada culto, seja a boca de Deus na terra. Convide outros, convide seus familiares, vizinhos, compartilhe essa live para a glória de Deus no nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração na abertura desse culto para a glória de Deus. Você que pode, curva a sua cabeça por um instante. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te exaltar, Senhor, meu Deus, nessa noite. Nós queremos glorificar e bendizer o teu santo nome. Nós clamamos, Abba Pai, nessa noite. Nós clamamos, amado da nossa alma, Cristo Redentor, general de guerra,
Deus que não perde peleja, nós te convidamos a fazer parte desse culto. Vem, Senhor, e toma o lugar que é teu. Amado Espírito Santo, visita os corações, os meus irmãos que já estão aqui, os que estão por vir, aqueles que estão em casa, aqueles que estão desanimados. Estende a sua mão de poder e glória. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, meu Deus, ó Pai, nessa noite, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha e tome o lugar que é teu. Nós dizemos, tu és bem-vindo, Rei da Glória, nesse culto, porque esse culto, Senhor, ele é para ti, esse culto é teu. Então seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, amado Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós abrimos agora, Senhor, e te damos liberdade, Rei da Glória, para que tu possa, Senhor, se mover conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, alguns de nós, com o corpo bem cansado. Tu sabes, Senhor, como cada um chegou aqui. Alguns, Senhor, estão cansados, outros estão feridos, outros estão machucados. Mas em tudo isso, Senhor, eu tenho uma coisa para dizer: que o Senhor não dispensa ninguém com as mãos vazias, porque o Senhor tem renovo, o Senhor tem graça, o Senhor tem cura, o Senhor tem virtude para derramar sobre nós nessa noite. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam: aplauda o Senhor no nome de Jesus, você que pode. Glória a Deus. Você pode se assentar glorificando e bendizendo o nome do nosso Pai. Aleluia. E eu vou abrir esse culto com Jeremias capítulo 1, porque é um texto que Deus tem falado ao meu coração. É um texto ao qual eu tenho meditado. Ontem nós falamos a respeito dele, e hoje o Senhor continua falando no meu coração a respeito de Jeremias. Então, no nome de Jesus, Jeremias capítulo 1, nós vamos ler, e diz assim a palavra do nosso Deus: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu
convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu torno à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença, porque eis que eu te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra todos os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. É um texto tremendo. E como Deus tem falado no meu coração acerca, aleluia, de Jeremias. Jeremias foi um profeta que pregou e ninguém se converteu. Jeremias foi um profeta que, apesar de receber essa palavra tão tremenda, dizendo, da boca do próprio Deus, dizendo: olha, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes que você saísse de lá, eu te dei por profeta. Olha quanta coisa tremenda que o Senhor falou para Jeremias. Aleluia. E sabe, amados, o que o Senhor falou no meu coração? Que Jeremias ouviu todas essas palavras, mas o coração dele não se ensoberbeceu. Jeremias não deixou com que o seu ego falasse mais alto. Jeremias manteve-se humilde na presença do Rei da Glória. Aleluia. Jeremias recebeu uma palavra da boca do próprio Deus, dizendo que ele havia escolhido ele para ser um profeta, e tudo quanto saísse da boca dele, o Senhor ia cumprir. E olha só que tremendo, Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor pergunta a segunda vez: o que é que você está vendo? Aí ele começa a descrever tudo que ele estava vendo, e o Senhor fala para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Não é sobre a palavra do A, do B, do C, da pastora Lília, mas o Senhor vela sobre a palavra dele, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. É essa palavra que nos transforma, é essa palavra que nos liberta, é essa palavra que traz regozijo na nossa alma, é essa palavra que nos sustenta todos os dias. Diaconisa Silvia, é essa palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Aleluia. É a palavra do nosso Deus. E o Senhor disse que Ele vela sobre a palavra dEle, para que ela se cumpra. Aleluia. Ela se cumpriu na vida de Jeremias, e ela se cumpre até os dias de hoje, porque, como eu disse, esta palavra, ela é viva e eficaz. Esta palavra, ela não volta vazia. Diz a palavra do nosso Deus, que ela não volta vazia, aleluia, sem cumprir o propósito para qual ela foi designada, Kimber. Quantos de nós recebemos uma profecia, uma palavra do nosso Deus, e a gente para pensar e diz assim: nossa, eu recebi essa palavra, mas ela não se cumpriu. Mas se for da parte de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Se for da parte do Senhor, no tempo certo, ela vai se cumprir. Porque Deus falou para Jeremias: olha, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. E o que é mais interessante, que quando Deus chama Jeremias, ele falava assim: mas eu não sei falar, eu não sei falar. E quantas vezes o Senhor tem nos chamado e a gente diz: eu não vou não, porque eu não sei falar. Eu não vou orar não, porque eu não sei orar.
E eu não vou fazer não, porque eu não sei como não sabe. Se você é filho do Deus Altíssimo, se você é nova criatura, nasceu de novo. Às vezes a gente fica dizendo assim, nossa, eu tenho que falar bem, eu tenho que falar... Não, o nosso Cristo era um Deus simples. Na simplicidade ele pregava e um monte de gente se convertia. Na simplicidade o nosso Deus falava e ele fala até hoje. Sabe, amados, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós entendermos e lermos a Bíblia e entendermos com o nosso Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, ela vai produzir muitos frutos na nossa vida. Mas se lermos apenas como um livro qualquer, amados, ela será simplesmente como um livro qualquer. Não vai produzir nada. Mas se nós lermos com o entendimento do Espírito, esta letra vai produzir e vai gerar em nós, aleluia, muitos frutos para a glória de Deus. Como foi na vida de Jeremias. E a Bíblia vai nos dizer que houve muitas situações contra Jeremias. E no último versículo de Jeremias, primeiro diz assim: pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amados, a chamada do nosso Deus é para nós fazermos a diferença e sermos a diferença. E sabe o que o Senhor falou no meu coração acerca desse primeiro capítulo de Jeremias? Nós queremos ser profeta, queremos ser boca de Deus, queremos cantar, queremos pregar, mas de outro lado, nós não queremos, aleluia, abrir mão de algumas coisas simplesmente para servir ao Senhor. Pelejaram contra Jeremias. E às vezes a gente acha que servir ao Senhor, como diz o pastor Samuel, vai ser só melzinho na chupeta. Não vai não ser só mamão com açúcar não. Vai ter momentos bons, mas vai ter momentos de choro. Vai ter momentos bons, mas vai ter momentos que você vai ser acusado, vai ser apedrejado. E em muitos desses momentos nós vamos ter que nos calar, para que o Senhor venha agir ao nosso favor. Muita gente, aleluia, quer ser boca de Deus, Kimberly, mas não quer buscar o Deus que vai encher. Muita gente quer pregar, mas quer pregar de si mesmo, falar de si mesmo para agradar o A, o B e o C. O nosso Deus, ele não quer agradar ninguém, mas ele quer, aleluia, gerar transformação no nosso caráter. Ele quer gerar, produzir em nós, aleluia, aquilo que condiz com a sua palavra. Não adianta eu ficar pregando, mas aleluia, quando eu estou lá fora, no meio dos meus amigos, no meio de pessoas que não são cristãs, e eu ser igual a eles. A Bíblia diz que o Senhor me chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então eu não tenho que ser igual, eu tenho que ser diferente. O Senhor me chamou para ser diferente, não para ser igual. Tem gente que é que nem camaleão, né? Está com crente, anda igual crente. Está com ímpio, ele fica que nem ímpio. Mas a Bíblia diz que eu não tenho que rejeitar aquele que não conhece a palavra. Eu tenho que estar no meio deles. Porque é lá no meio deles, aleluia, que eu tenho que fazer a diferença. Porque o sal no saleiro, ele é igual ao sal, irmão. Ele é branco, ele é fino. Se colocar o açúcar junto com o sal, vai dar para confundir. Eu já coloquei sal no açúcar, ou sal no café pensando que era açúcar. Mas no mundo espiritual não dá para confundir não, ou a gente é ou a gente não é. Então nessa noite, dentro do contexto dessa palavra, a qual o Senhor nos dá na abertura desse culto, sejamos a diferença onde quer que nós estivermos. Façamos a diferença, não sejamos igual. Porque o igual, ele não vai gerar nada. O saleiro, o sal dentro do saleiro, não tem diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas compra a melhor carne e come sem sal para ver o que dá. Pode ser um filé mignon, a melhor carne, fazer a carne mais saborosa do mundo. Mas come sem sal para ver se fica bom. O sal, irmãos, é para dar sabor. O sal é para temperar. Será que nós temos temperado e dado sabor nos lugares aonde nós estamos andando? Ou nós temos sido sal no saleiro? Ficamos com esta palavra na abertura desse culto. Aleluias. E meditemos nela, porque o Senhor ainda tem muitas coisas para falar comigo e com você nessa noite. Amém, igreja?
Você que pode, dobra os seus joelhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, no nome de Jesus. Quero chamar a Amanda para orar comigo nessa noite. Glória a Deus, estou vendo que ela está meio cansadinha, mas vamos orar. O Senhor vai dar graça, o Senhor vai renovar, Ele é Deus que renova, Ele é Deus que nos dá graça, no nome de Jesus, amém, amados? Começa a orar aí, começa a falar com o Senhor. Eu não sei como foi o dia de cada um, eu não sei como você chegou aqui, eu sei como eu cheguei. Eu cheguei com o corpo um bocadinho cansado, mas com o meu coração feliz e alegre diante do nosso Deus. Cheguei um bocadinho cansado junto com o pastor Samuel, mas o meu coração regozija-se na presença do Rei da Glória. De repente você pode pensar, pastora Lília deve ter ganhado algum presente, algum dinheiro. Não, amados. Mas a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus, mesmo nos seus piores dias, o Espírito se alegra em Deus, que é o nosso Salvador, no nome de Jesus. Então se alegra em Deus. Peça para que o Senhor tire essa amargura, essa tristeza, essa raiva, essa ira, essa falta de perdão do seu coração e se derrame na presença do Rei da Glória, porque eu tenho certeza que você clamar por Ele, se você pedir para Ele, Ele vai tirar tudo isso e vai permanecer, aleluia, a alegria do céu, a alegria de Deus na sua alma e no seu espírito, no nome de Jesus. Senhor, Deus de poder, Deus de graça, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, nós exaltamos o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Deus bendito, tu sabe como cada um chegou aqui. Visita, Senhor, o coração, tira todo o peso, arranca toda a seta. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira todo o fardo, pois a tua palavra diz que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Senhor, meu Deus, quantos estão carregando fardos pesados? Fardo, Senhor, meu Deus, que não foi o Senhor que deu, que não foi o Senhor que colocou. Senhor, apesar de o Senhor não nos colocar um fardo e um jugo pesado, arranca de sobre nós. Senhor, meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus, visita esse meu irmão, essa minha irmã, esse jovem, meu Deus, ó Pai, que está desanimado, que está enfraquecido, que está cansado, meu Deus, ó Pai, que... Senhor, meu Deus, outrora era cheio do teu Espírito e agora está frio. Senhor, meu Deus, aquece o coração pelo teu Espírito, Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa noite, crendo, Senhor, na vitória, crendo que o Senhor é um Deus tão grande, tão bom, Senhor. Jesus bendito, que quando nós pedimos, o Senhor age ao nosso favor. Senhor, tira toda a dureza do coração do homem. Tira, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração contrito e quebrantado. Porque a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Toma o lugar que é teu mais uma vez nessa noite, Senhor. Nesse altar, no nosso coração, na nave da igreja, nos nossos irmãos que nos acompanham pela live. Vai entrando, Senhor, na vida de cada um nessa noite, em cada lar. Meu Deus, ó Pai, trabalhando de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor age de uma forma sobrenatural. E o Senhor é o Deus que ainda faz milagres nos dias de hoje. Então, Senhor, nós oramos assim, crendo, Senhor, meu Deus, na vitória em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Jesus, eu quero iniciar essa oração, Senhor, clamando pelo teu perdão, pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. Senhor, que nós possamos ser sinceros, Senhor, ao orar, que nós possamos, Senhor Jesus, ser sinceros ao entregar o nosso coração, a nossa adoração. Senhor Jesus, Tu que és, Pai, o Deus que é perfeito, Senhor, bondoso, humilde, Senhor, manso de coração, Senhor, é a perfeita, Senhor Jesus, imagem de um amigo, de um pai, Senhor Jesus, de um irmão que nós temos, Senhor. Nos ensina, Senhor, tanta bondade, tanto amor assim como Tu tens, Pai. Senhor, nos ensina, nos dá, Senhor, este coração, nos dá, Senhor, este pensamento e essa mente. Senhor, que nós possamos agir, Senhor, como sal e luz da terra. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente Te honrar, Senhor, com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com o nosso coração. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos caminhos maus. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pensamentos maus. Nos ensina, Senhor Jesus, a caminhar de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade.
Pois, Senhor Jesus, nós não temos nada de bom a oferecer, mas o Senhor tem tudo, o Senhor tem muito, o Senhor tem mais do que nós, e és o único que pode nos ensinar. E diante disso, Senhor, eu te peço, desperta, Senhor, as nossas vidas para ler a palavra, para, Senhor Jesus, orar, Senhor, e ter um tempo real e verdadeiro de intimidade contigo. Senhor Jesus, como me impacta, Senhor, saber que o nosso coração, Senhor Jesus, procede as fontes da vida, que do nosso coração, Senhor, nós temos intimidade contigo e que o Senhor pode habitar nele. Então, Senhor, limpa o nosso coração, restaura, Senhor, a nossa mente e alcança, Senhor, aqueles que estão perdidos, Senhor. Que nós sejamos luz, Senhor, no caminho daqueles que estão perdidos. Que nós sejamos sal, Senhor Jesus, naqueles, Senhor, que não têm mais vontade, Senhor, para nada. Mas que nós sejamos primeiramente, Senhor, sal e luz diante da Tua presença. Pois nós precisamos de Ti, Senhor, do Teu perdão e do Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos louvar e bendizer o nosso Deus, aquele que é digno de ser adorado e exaltado nessa noite. Amém, amados? Você pode louvar o Senhor com as suas palmas nessa noite? Pode louvar o Senhor com as suas palmas nessa noite? Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Nós estamos felizes de estar na casa do Senhor. Mais um dia para glorificar a presença dEle. Você possa, em nome de Jesus, declarar a grandeza do Senhor sobre a sua vida. No início do culto, a pastora estava falando que Deus, às vezes, Deus nos fala daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através de nós. E nós desacreditamos, porque o tempo passa e a gente não vê aquilo se cumprir. Só que a gente esquece que tudo há um tempo. Na palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Na Bíblia também fala sobre o povo de Israel, que ficou 400 anos escravos no Egito, esperando a promessa do Senhor se cumprir. E logo depois veio Moisés para libertar o povo. Então que você possa, em nome de Jesus, alegrar o seu coração no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então abra o coração para o Senhor nessa noite e declare a grandeza dEle sobre a sua vida. Porque quando nós adoramos ao Senhor e declaramos a presença deles, nós chamamos a presença deles sobre aquilo que nós precisamos, sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que Deus prometeu sobre nós. Então declare a grandeza do Senhor, amém? Seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós cremos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te pois só
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós cremos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
Deus, você pode se assentar glorificando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite, porque Deus é bom. Aleluias. Momento de nós adorarmos ao Senhor nosso Deus também, com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Então você que tem aí o seu dízimo, a sua oferta, prepare com alegria, com gratidão no seu coração, para a glória de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, enquanto você prepara a sua oferta e o seu dízimo, quero dizer que domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. E nós gostaríamos de ver todos os amados aqui aprendendo a palavra do nosso Deus, no nome de Jesus. Domingo agora, às 9h30, nós falaremos, se eu não me engano, sobre arrependimento. Então vem aprender, no nome de Jesus, o que é o verdadeiro arrependimento, que arrependimento e remorso são duas coisas diferentes. Então, no nome de Jesus, domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a escola bíblica dominical e também o discipulado de batismo. Amém, queridos? E às 18 horas, para a glória de Deus, o culto da família, no nome de Jesus. Então, que nós possamos aí estar buscando ao Senhor nosso Deus, aprendendo mais da palavra dele, para a glória de Jesus, para você não ser enganado e nem levado por qualquer vento de doutrina. Amém, queridos? Glória a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19 horas. Quinta-feira, no nome de Jesus, nós temos 15 horas, tarde com Deus, ciclo de oração. Ontem foi uma bênção. Tivemos a missionária Janete nos ministrando a palavra. Foi coisa linda que o Senhor tratou conosco aqui ontem à tarde. Então você que pode, vem, deixa o filhinho na escola, vem louvar o Senhor, vem orar junto com aí as amadas irmãs, no ciclo de oração para a glória de Deus. E na sexta-feira, culto de libertação também às 19 horas, para a glória de Jesus. Lembrando que sábado, às 17 horas, nós temos o nosso ensaio com os fortes e valentes para a glória de Deus. Amém, queridos? Estes são os principais avisos. Nossa irmã já passou o dízimo. E eu gostaria de mais uma vez pedir para você se colocar de pé para nós orarmos, agradecendo ao Senhor e já apresentando a nossa querida irmã, irmã Neide, que vai nos trazer a palavra nessa noite para a glória de Deus. Amém, queridos? Curva essa cabeça. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez nessa noite, Senhor, clamamos a Ti por esse culto. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, nessa noite, usar a vida da Tua serva com poder e graça, como o Senhor já tem usado. Deus, nós consagramos também a Ti,
Senhor, meu Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta. Meu Deus, ó Pai, que Tu possa abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, trabalha na vida financeira do Teu povo, da Tua igreja, dos nossos irmãos, do pai de família que sai, Senhor, meu Deus, pela manhã bem cedo entregando currículos. Senhor, nós cremos num Deus que faz milagre. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Abre uma porta sobreexcelente, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, para esse pai de família, para essa mãe que é chefe de família. Meu Deus, ó Pai, toma as finanças do Teu povo. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, empresários, microempresários. Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Tu has de manifestar a Tua glória. Por tudo, Senhor, nós já Te agradecemos. Também, Senhor, nós abençoamos a vida da Tua serva irmã Neide pode até chegar. Nós abençoamos, meu Deus, ó Pai, que já é uma serva de Deus abençoada. Senhor, meu Deus, mas nós somos um povo que abençoa. Usa a vida da Tua serva nessa noite com poder e graça. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos Te ouvir. Deus, abençoa a vida da Tua filha e que o nosso coração seja terra fértil para receber esta palavra, para a glória do Teu nome. Em tudo nós Te bendizemos no nome de Jesus, e todos digam: aplauda o Senhor pela vida da nossa irmã, no nome de Jesus. Saúdo a toda a igreja, amém? Com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço o convite que a pastora Lília me fez, né, de mais uma vez estar aqui com os irmãos, tendo a oportunidade de falar do amor de Deus, né? Eu gosto muito de falar do amor de Deus, né? Quando ela me fez o convite, ontem à tarde, ao qual tivemos aqui numa tarde maravilhosa, a qual o nosso Deus falou grandemente ao nosso coração, né? O Senhor me deu uma palavra no livro de Mateus 5, amém? É uma palavra bem conhecida da igreja. Enquanto eu estava nessa tarde meditando nessa palavra, para estar ministrando neste lugar o coração dos irmãos, e eu louvo a Deus, porque Deus confirma toda a sua palavra, né? Glória a Deus, pois fazemos parte do mesmo Espírito. Mateus 5, todos encontraram? Mateus 5, o título diz assim: o sermão da montanha, as beatitudes. Aleluia. Diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Essa palavra é bem conhecida da igreja do Senhor. Essa palavra fala ao coração da igreja, ao qual o Senhor Jesus ministrava ali ao povo, ali no alto daquele monte, dizendo que não importava a dificuldade, não importava as perseguições, não importava o que viesse sobre a vida do seu povo, mas que eles se sentissem bem-aventurados, ou seja, que eles se sentissem felizes, porque tudo isso passaria e tudo seria recompensado. E o que me chama a atenção aqui é o versículo 3, que diz assim:
bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes as pessoas confundem pobreza com pobreza financeira, mas essa palavra do Senhor está falando da pobreza, ao qual, quando eu cheguei aqui, Deus estava usando a pastora Lília para falar, né, de se despir das nossas próprias vontades, de se despir do nosso eu, de nos esvaziar de nós mesmos, para que Cristo possa preencher tudo em nós, que tudo em nós venha a ser para Cristo e por Cristo. Então nós temos que abdicar de muitas coisas, e às vezes a gente não quer abdicar do nosso eu e das nossas vontades. Então, como Cristo vai trabalhar nas nossas vidas? Como herdaremos o reino de Deus se Cristo não habitar plenamente dentro de nós? Aqui Ele nos ensina a sermos misericordiosos, aqui Ele nos ensina a sermos pacificadores, aqui Ele nos ensina a ter paciência. Essa é uma palavra muito difícil, paciência. Às vezes nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus, às vezes nós não temos paciência de as pessoas falarmos conosco e nós calarmos a nossa boca e esperar o tempo de Deus para que Ele venha falar através da nossa vida, não com palavras, mas com testemunho para aquele que nos aponta, para aquele que nos acusa. Essa palavra do Senhor é perfeita e completa. Ainda mais no versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando eu li esse versículo, o Senhor falava muito ao meu coração sobre cada tipo de choro. Que tipo de choro nós temos trazido conosco no nosso coração, na nossa alma? De que maneira nós temos chegados ao Senhor? A gente chora por tanta coisa no tempo de hoje. A gente chora por algo que perdeu. A gente chora pela nossa vida financeira. A gente chora por uma enfermidade. Mas Deus falava assim ao meu coração: qual é o verdadeiro choro ao qual nós devemos trazer na nossa alma e no nosso coração? Nós devemos chorar pela nação que está sendo assolada. O Senhor falou que nós devemos chorar pelos nossos pecados, não chorar simplesmente dizer, como disse a irmã, por remorso, não, mas por tristeza, por termos errado com o Senhor, prantear com a nossa alma, como fez Davi quando ele pecou e o profeta foi ali ter com ele. Ele não chorou porque ele foi pego no ato do pecado, ele não chorou porque ele foi ali confrontado através da vida do profeta. Não, ele chorou porque ele sentiu que ele entristeceu ao Deus a que ele servia. Tanto é que ele diz assim: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Ali verdadeiramente ele sentiu a dor do pecado que ele havia cometido. Ali verdadeiramente ele sentiu a sua alma, o que era o temor de perder a presença de Deus. Às vezes nós vemos na casa do Senhor, pedimos perdão por algum erro, choramos aqui, dali a pouco estamos fazendo da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo jeito. Diz a palavra do Senhor que Davi é um homem considerado segundo o coração de Deus, porque ele pecava, se arrependia e não praticava os mesmos pecados. Esse é o tipo de choro que devemos plantear na casa do Senhor. E Deus ainda falava ao meu coração: devemos chorar como o profeta Jeremias chorou ali no livro de Lamentações. Diz a palavra de Deus que Jeremias apregoou a palavra, que Jeremias falou do tempo do cativeiro, mas as pessoas não quiseram acreditar. Pelo contrário, se levantaram contra Jeremias, o aprisionando, o chicoteando ali, colocando até mesmo no calabouço. Mas diz a palavra do Senhor que Jeremias chorava pela nação. Jeremias viu o cativeiro daquele povo, dos seus amigos, do seu conhecido, sendo levado cativo ali, aprisionado. Diz a palavra do Senhor que Jeremias viu crianças chorando no meio da cidade, pedindo alimento pelas suas mães, chorando de fome. Diz a palavra de Deus que Jeremias pranteou pelaquela situação. Nós temos chorado pelos que têm sido levados cativo pelo inimigo, pelas almas que o inimigo tem aprisionado. Nós temos chorado, nós temos pranteado e chorado como igreja do Senhor, pelo que está acontecendo no mundo, pelo que está acontecendo no nosso país, onde criança tem sido assassinada pelos seus próprios pais. Nós verdadeiramente temos sentido na nossa alma o que Cristo tem sentido por essa nação.
Será realmente que nós temos chorado? A gente olha a notícia, chora aqui, vira as costas, vai viver a nossa vida. Prantear, irmão, é dobrar o joelho e clamar ao Senhor misericórdia. Prantear é dizer: Senhor, tem misericórdia dessa nação. E o Senhor falava ao meu coração: quantas pessoas nesses últimos anos, como por exemplo 2020, desceram à sepultura sem conhecer a Cristo, sem ser ministrado a palavra. Quantas pessoas morreram? Vamos nos atinar para isso, vamos despertar para isso. Quantos da nossa família desceram à sepultura e a gente estava com uma vida tão corrida como igreja, tão acelerado como igreja, e não tivemos nem o desejo de ir no lar de alguém, de um da nossa família, e ali apregoar a palavra de Deus? Quantos? Deus falava ao meu coração que é tempo da igreja prantear pelas almas que estão gemendo, porque diz a palavra do Senhor que haverá um tempo que as pessoas terão sede e fome da palavra de Deus, sede e fome do evangelho, e muitas vezes nós temos o pão na palma das nossas mãos, nós temos o pão e a água da vida na palma das nossas mãos, e nós retemos para nós. Nós vamos num posto de saúde, nós vamos na rua e não ministramos a palavra de Deus, não falamos um Jesus te ama. Nós vemos a situação como igreja do Senhor, nós não devemos viver mais dessa maneira, porque a palavra de Deus está se cumprindo dia a dia, e o Senhor Jesus está às portas, e nós estamos tão desapercebidos, que dia após dia o inimigo tem ganhado terreno, e a gente está desperto. Quando eu li essa palavra, o Senhor colocou ao meu coração que essa palavra é palavra para crente nesta noite. É palavra para despertar a igreja nesta noite. Não é mais tempo de nós ficarmos cocheando em dois pensamentos: se servimos ou não servimos a Deus, se viemos ou não viemos à igreja. É tempo de nos aquebrantar verdadeiramente. É tempo de parar de chorar e prantear por bobagens, por coisas passageiras, por bênçãos que você orou, que amanhã não vai te fazer diferença, porque tem coisas que nós pedimos a Deus que não vai fazer diferença na nossa vida. A gente simplesmente quer porque agimos como filhos mimados. Às vezes nós choramos porque na nossa casa tem arroz e feijão, mas a pessoa chorando que não tem nem arroz e nem feijão, não tem o alimento do dia. E a gente chora e fala: Senhor, eu queria um emprego para ganhar mais. A gente reclama: eu queria ter uma casa melhor, mas nós temos uma casa. E tem gente que mora na rua. É tempo de parar de chorar, de prantear, de mimimi por coisas passageiras, por coisas deste mundo. É tempo de prantear pelas almas que estão descendo à sepultura, sem conhecer a Deus. Porque logo o capítulo à frente, ali no livro de Lucas 19, está escrito que o Senhor Jesus, Ele pede aos seus discípulos para preparar um jumentinho, que Ele vai adentrar sobre a cidade de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que, como o Senhor pediu, os discípulos assim fizeram. Trouxeram até Ele um jumentinho, Ele monta sobre o lombo desse jumento e Ele adentra a cidade. Diz a palavra de Deus que o povo gritava, dançava, bailava e glorificava e dizia: bendito é aquele que veio, o Rei dos Reis, que o Senhor nosso Deus enviou. Diz a palavra de Deus que os fariseus dizem assim para o Senhor Jesus: mestre, fala para os teus discípulos se calarem. E diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz assim: se estes se calarem, até as pedras clamarão. E diz a palavra de Deus que sabe o que aconteceu? Jesus chorou. Jesus olhou para a cidade e chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Ele viu o pecado da cidade. Ele viu que Jerusalém seria destruída. Ele viu que Jerusalém seria levada em cativeiro. Ele viu todo aquele povo, toda aquela nação, toda aquela cidade seria assolada. Jesus chorou pelo dia de hoje. Jesus chorou pela aflição do dia de hoje que nós passamos, que o mundo está passando. Jesus chorou, e Ele diz ainda mais que porque não o receberam, iriam passar por aflições. E quantos estão dessa maneira? Quantos ainda? Quantos ainda? Diz a palavra de Deus que
Senhor Jesus chorou quando viu a aflição de Marta e Maria e daquele povo. Se ali sentiu a dor dos seus amigos. Nós temos sentido a dor do nosso amigo. Nós temos estendido a mão. Eu tenho visto muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu tenho visto pessoas de outras religiões sendo mais solidárias do que nós, como servos do Senhor. E o Senhor falava ao meu coração de nós como igreja. Nós como igreja temos que nos levantar e mostrar quem é o nosso Deus. Temos que despertar como virgens prudentes dos últimos dias. Sabe por que nós não temos despertado? Porque estamos como as 5 loucas. Apenas assistindo, vivendo a vida, apenas vendo os acontecimentos e dizendo assim, é mister que aconteça. A palavra está se cumprindo. É mister que aconteça. Tudo isso está escrito. Sim, é mister que aconteça. Está escrito, vai acontecer. Mas temos que correr contra o tempo. Temos que correr, temos que lutar contra o tempo, para que possamos, como diz a palavra de Deus, ir de encontro às portas do inferno, para que não venha prevalecer contra a nação deste tempo, contra o século deste tempo. Porque Satanás tem ganhado terreno e tem levado muitos para o seu reino. Haja vista, eu estava vendo um noticiário sobre um homem chamado Lázaro, um serial killer. Disse que ele matou várias pessoas e a polícia, eram vários soldados, agora são mais de 1000 soldados, helicópteros, câmeras com infravermelho, e não acha esse homem de maneira nenhuma. E estava falando que ele era satanista. Então ele tem ali um entendimento, uma dedicação a Satanás. E Satanás, ele protege os seus. Porque o intuito dele é dizimar, o intuito dele é matar, roubar e destruir. E diz no jornal, eu estava ouvindo, que a polícia não conseguia achar esse homem de maneira nenhuma. Enquanto eu ouvia esse noticiário, eu ficava pensando assim, Senhor, e nós como igreja, o que estamos fazendo? A polícia está fazendo o papel dele. Era para nós estarmos de joelho e pedindo para que Deus viesse mostrar aos policiais onde estava esse homem. Viesse tirar a capa do inimigo dele, para que o Espírito Santo de Deus mostrasse onde ele estava. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus, que uma certa feita o Senhor Jesus desceu numa cidade chamada Gargara, e ali havia um homem chamado Gadareno, que ele estava possesso de legiões de demônio, e que ninguém conseguia o prender. Nem com agrilhões, nem com corrente, nem com grades, não conseguia o prender. Mas quando Jesus colocou os pés sobre aquela cidade, ele se prostrou diante de Jesus. E nós somos aqui, neste tempo, ministro do Senhor. Nós somos representantes de Cristo Jesus na terra. E nós temos, quando nós dobramos o joelho, Satanás tem que cair por terra. Mas a gente pensa assim, mas está tão longe. Não é perto da nossa casa. Uma amiga minha de Brasília, ela mora em Valparaíso, em Brasília. Ela disse, Neide, é próximo da minha casa, eu estou com medo. Olha como o mal está próximo de quem nós amamos. E nós como igreja temos orado, temos clamado ao Senhor, para que as forças do mal venham cair por terra, para que as forças do inimigo venham a ser quebradas a cada dia, a cada manhã. E Deus colocava no meu coração, pelo que você tem chorado, pelo que é que você tem chorado, pelo que é que você tem pranteado, por coisas passageiras, a alma gemendo, há pessoas chorando, gemendo, e nós como igreja estamos aqui chorando coisas fúteis. Outrora meu pastor costuma dizer, ele é jovem, ele tem 43 anos se eu não me engano, mas a sogra dele é da velha guarda, da Deus é Amor. E ela contava, e muitos outros irmãos da antiga contavam, que muitos irmãos iam à igreja e levavam lencinhos na sua lapela. E ele fala assim, irmã, sabe para que levavam? Para chorar, para prantear, para clamar a misericórdia de Deus. E não oravam não só pelos seus bens materiais, não só pelo seu eu, não só pela sua família. Eles choravam e pranteavam pelo mundo.
Naquela época iam à igreja para clamar, para confessar os seus pecados ali no altar do Senhor. E choravam, não era só com os olhos, não era só a sua matéria que chorava, era o seu espírito, era a sua alma que era derramada em lágrimas ali. Era derramado, e talvez, através das orações desses muitos de outrora, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Assim, pelas lágrimas dos que foram perseguidos após a crucificação do Senhor Jesus, que choraram, viram suas famílias sendo jogadas aos leões, mas não desistiram, continuaram lutando, e hoje o Evangelho nos alcançou. E coisa linda e maravilhosa é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixa. A palavra diz que ele foi chicoteado, ele foi acusado, foi cuspido, mas ele não chorou nenhum momento. Carregou uma cruz pesada sobre os seus lombos, mas ele não chorou nenhum momento. A Bíblia não relata que ele chorou. A Bíblia não relata que ele chorou, porque ele não chorou por ele. Como diz no livro de Lucas 19, ele chorou por Israel, ele chorou por mim e por você. Ele chorou pela possibilidade de hoje nós não estarmos na casa do Senhor e não termos direito à salvação. É por isso que o Senhor chorou. Sempre por isso. E às vezes nós somos egoístas, choramos pelaquilo que nós desejamos, pelaquilo que nós queremos. E como eu disse nesta noite, o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, porque o Senhor falava: convida a minha igreja a dobrar o seu joelho e prantear, e chorar, e clamar pela nação, pelo mundo, pelas almas que estão chorando, pelas almas que estão gemendo, porque é fim dos tempos, é fim do tempo. O Senhor Jesus realmente está à porta. O Senhor Jesus realmente vai buscar o seu povo lavado e remido no seu sangue. É tempo da igreja agora verdadeiramente se humilhar. O que passou no longo de 2019, 2020, 2021 é muito pouco sobre aquilo que virá ainda, e muitos não suportarão o que está por vir. Então o Senhor Jesus falava ao meu coração dentro do meu quarto enquanto eu estava lendo: é tempo da igreja se unir em clamor, é tempo da igreja parar com isso. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, mas se unir em oração, se unir em clamor, porque as pessoas estão cegas. A igreja parece que está cega, parece que não está vendo o que está acontecendo, a violência que está aí, é pessoas casando e dando-se em casamento. A palavra do Senhor está se cumprindo. E é dentro da casa de Deus, não é lá fora não, é as pessoas que entendem a palavra, que aceitaram o Senhor e vivem o Evangelho há anos, e têm distorcido a palavra de Deus. É tempo de despertar, é tempo de parar de meninice. É tempo de vir para a igreja só por vir. Só por vir é mais um culto. É apenas mais um culto. Eu não tenho nada que fazer agora. Não tem nada na televisão, dia interessante, eu vou para o culto, vou ver o que acontece lá. Vou lá. Vou ver lá os louvores, o que os irmãos vão cantar, vou lá para o culto, não tenho o que fazer. É tempo da igreja ficar o dia inteiro já desejando, almejando a hora do culto para estar aqui. Desejando, almejando se unir com os pastores, com os irmãos, para que venha clamar, para que haja salvação sobre Israel, haja salvação sobre essa nação, haja salvação sobre este povo. É tempo de nos unir em clamor, igreja. Se nós olharmos, eu vou em alguns ministérios e vejo também no meu, muitos irmãos apáticos, abatidos. Sabe o porquê? Outro dia eu ministrei na minha igreja e o Senhor me mostrava mulheres abatidas, apáticas, com lutas domésticas, entristecidas com lutas domésticas, homens abatidos, apáticos, com lutas domésticas. Mas nós servimos um Rei grande, o Senhor dos Senhores, que pode todas as coisas. Não podemos andar abatidos e cabisbaixos, porque Ele muda toda e qualquer situação. É tempo de virmos à igreja alegres, regozijantes. Como disse Davi, me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o pastor convocar para uma oração, venha. Venha. Quando o pastor convocar para um estudo bíblico, venha. Venha. Se dispa da sua vontade, como diz no versículo 3.
Seja pobre de espírito. Deixe sua vontade de lado, da sua carne, da sua matéria, e venha à casa do Senhor aprender do Senhor. Venha orar. Venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Venha para a sua boca se encher das palavras de Deus, para quando alguém vir aflito até você, você ter alimento e alimento bom. Venha aprender do Senhor. O Senhor diz mais uma vez, é tempo da igreja vir ao templo. É tempo de vir adorar. É desculpa disso, é desculpa daquilo. Não é tempo de vir ao templo. É o tempo de vir aprender a palavra do Senhor na casa dele. A palavra de Deus diz que uma certa feita, né, o Senhor Jesus estava ministrando ali, Mateus 24. E as pessoas ali falavam assim: mas eu dizimo do cominho, do coentro, ou seja, faz as coisas no mínimo detalhe. O Senhor Jesus falou assim: não deixeis de dizimar não, fazei todas essas coisas, mas praticai principalmente as dela, que é a caridade e o amor. Sabe quando eu amo alguém? Quando eu tenho sede de Deus, eu busco a palavra de Deus para aprender com Deus, para o dia que o meu irmão precisar, não de pão da terra, que mata a fome ali e acabou, mas este pão aqui, eu ter o alimento para dar para ele. Sabe por que eu falo isso, igreja? Porque faz 8 dias que eu perdi uma tia minha. Não era uma tia distante não, foi criada pela minha mãe como irmã, como filha. Ela é irmã da minha mãe é irmã mais velha de 6 irmãos, e ela criou como filha. Era muito próxima a nós. Cresci com essa minha tia. E faz 8 dias a qual eu a perdi. E ao longo do tempo que eu aceitei o Senhor Jesus, acho que vai fazer uns 10 anos, eu tenho tentado ministrar a palavra de Deus para a minha família. E o Senhor tem alcançado alguns. E para essa tia, eu mandava louvores, eu conversava com ela sobre o amor de Deus. Mas ela era coração fechado. E eu comecei ali a falar com ela, mandava louvores, mandava mensagens, e ela sempre debatia comigo. Da última vez, minha mãe esteve muito doente, há uns 2 meses atrás. Ela disse que maior eram os médicos. Eu chamei alguns irmãos para estar orando pela minha mãe. E ela falou no telefone para minha mãe: maior é os médicos, que tira o coração de um e coloca no outro. Que Deus o quê? Eu disse para ela: tia, acima dos médicos está Deus, que é o autor da ciência. Aí ela disse: menina, tu tá virando fanática. Eu disse: não é isso, tia. Comecei a falar do amor de Deus, falar do amor de Deus. Até então não nos falamos mais, durante uns 15, 20 dias. Depois ela mandou um áudio num domingo para mim, ou numa correria tão grande, que o domingo é curto, né? Às vezes eu trabalho o domingo e o culto na minha igreja começa às 6. Ela mandou um áudio para mim e disse assim: filha, olha o que está passando na televisão. Tem uma menininha louvando um louvor tão lindo. Olha lá, filha. E começou a chorar. Olha lá, filha. Olha lá, que coisa linda. Aquela criança louvando, falando do Senhor Jesus. Olha no canal tal, vai lá. E eu não vi o áudio antes. Era umas 5 horas, eu mandei a resposta, eu disse assim: tia, eu não tive tempo, meu dia foi muito corrido. E essa foi a última conversa que eu tive com ela. Ela disse: filha, foi coisa linda. E no dia que ela faleceu, eu estive ali na sala do velório, eu olhei ali no caixão e eu disse assim: será que eu não fiz o que era necessário? Eu poderia ter deixado tantas coisas de lado e ter pregado mais para ela, ter falado mais do amor de Deus para ela. E eu falei com o Senhor, fiquei em falha. Eu dei vazão a outras coisas, a outras tarefas, e não me atentei que ela estava aberta a receber naquele momento. E eu orei ao Senhor, porque o Senhor sabe do fim de cada um de nós. Eu falei: Senhor, eu vivo debaixo de uma promessa, que eu e a minha casa te serviremos. E eu orei ali e eu disse assim: Senhor, que no último instante ela tenha tido um encontro contigo e eu possa encontrar com ela na glória. E eu comecei a me avaliar como serva do Senhor. E ali eu comecei a deixar de lado coisas que eu achava que era importante para mim. Agora eu preciso ter mais atenção com o meu povo, com a minha família, porque o Senhor Jesus vai recolher. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se no arrebatamento, mas a diferença é de que maneira eles partirão. E isso depende de mim também, principalmente de mim.
que estou ali no meio deles, que conheço a palavra e que preciso falar para eles do amor de Deus. E essa palavra veio primeiramente ao encontro do meu coração. Eu, como igreja, eu tenho chorado pelo quê? Eu tenho pranteado como quem? Eu tenho que servir o exemplo de Jesus em Lucas 19, 41, 42, se eu não me engano. Que pranteou por Israel, por Jerusalém. Ele chorou. É pelo povo que eu tenho que chorar, é pelas almas. E isso é para a igreja, para nós como igreja. Como igreja. Despertar. Queria eu vir aqui trazer uma palavra dizendo assim: não, o que você está passando vai passar. Vai passar. A aflição que você está, vai passar. Vai passar, Jesus é conosco. Mas eu vim aqui nesta noite falar o que o Senhor Jesus colocou no meu coração. É tempo de parar de ficar pedindo individualmente e pedir coletivamente. Foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Porque o mundo está muito individual. É cada um por si. Muito individual. O Senhor Jesus nos ensina assim: aquele que bater na tua face, oferece a outra. Aquele que roubar a tua capa, dá-te a outra. Aquele que te injuriar, te caluniar, ore por ele. Ore pelos teus inimigos. É difícil como servo do Senhor tentar praticar isso e as pessoas te apontarem, te afrontarem. É muito difícil. Mas é isso que o Senhor Jesus nos ensina. E devemos dar vazão ao Espírito Santo de Deus para aquilo que Ele nos ensina. Foi essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Foi isso que Deus falou ao meu coração enquanto eu lia a palavra de Deus. E eu espero que eu tenha passado para a igreja aquilo que Deus passou ao meu coração. E ensinado, aprendido com os irmãos, como eu aprendi a palavra do Senhor, a rever os meus conceitos, a rever as minhas prioridades. Porque no dia do velório da minha tia eu disse assim: não vale a pena mais chorar. Porque eu tinha que fazer quando ela estava viva. Aqui não há mais jeito. Acabou, acabou. Desceu à sepultura, está sobre um caixão, acabou. O Senhor não pode fazer mais nada. Então temos que despertar enquanto está vivo. Ah, ela dizia assim: eu não vou visitar ninguém porque eu tenho medo do Covid. Um ano e pouco trancado em casa. Eu falei: todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. É tempo de visitar, é tempo de abraçar. Ah, mas estamos numa pandemia. É tempo de mostrar amor. É tempo porque as pessoas estão caindo em depressão. Ela estava tendo depressão dentro de casa. Eu tinha muita oportunidade de, mesmo ela não querendo, ter ido visitar ela. Eu disse: não, vou respeitar a vontade. Ficava ocupada com os meus afazeres e não fui. É tempo de parar de sermos individuais. Individuais. Nós usamos a pandemia como desculpa para aquilo que estava dentro de nós. O individualismo. Ah, eu não visito porque não pode. Ah, eu não falo porque não pode. Ah, eu não vou porque não pode. Olha a pandemia. Olha isso. Ah, eu não abraço porque não pode. Ah, eu não faço por causa da pandemia. E antes da pandemia? Por que não fazia? Por que não fazíamos? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Primeiramente ministrou a mim, para deixar de ser individual e pensar mais no outro. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda para nós, né, irmãos? Pelo que nós temos chorado. Pelo que nós temos chorado. Amados, eu gostaria, no nome de Jesus, de pedir para você se colocar de pé. Põe a mão no seu coração, curva a sua cabeça por um instante. Nós já estamos chegando ao final desse culto. Como Deus falou no meu coração através dessa palavra. E essa semana eu comentei com o pastor Samuel. Nós fomos para o mercado, recolhemos cesta básica, mas eu vi uma situação e eu fiquei meio chateada e entrou no meu coração. E eu disse para o pastor: quer saber, eu não vou mais fazer esse trabalho não, porque por causa disso, isso, daquilo. O pastor Samuel, muito sábio, me disse: eu também vi
eu também me entristeci, mas existem pessoas que realmente precisam. Você vai deixar de fazer por causa disso que nos entristeceu, mas e aquele que precisa? E eu quase parei, irmãos. E essa palavra veio muito de encontro no meu coração, pelo que nós temos chorado. Às vezes a gente está olhando mais para aquilo que não devemos do que para aquilo que o Senhor realmente quer nos mostrar. E eu gostaria que você falasse para o Senhor aí no seu coração. Quem sabe, de repente, a gente entrou aqui, como foi pregado, a gente vem só para bater cartão ou para mostrar para o pastor, ó, eu estou aqui. Mas às vezes a gente está aqui, só o corpo, o nosso pensamento, o nosso coração está lá no que vai fazer amanhã, está lá na novela que vai passar daqui a pouco, está lá no que eu tenho vontade de comprar, está lá nisso, isso, naquilo outro. E Jesus está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui esperando você falar com ele. O Espírito Santo está aqui esperando a pastora Lília se arrepender do que ela fez hoje. O Espírito Santo está aqui. Lília, você olhou para tanta coisa, você falou para mim. E eu também erro, irmão. Também erro. Então, curva essa cabeça, mesmo você que está aí em casa, debaixo desta palavra que veio do coração de Deus, como é que nós temos nos achegado na presença do Rei da Glória? Nós temos chorado por aquilo que não temos e esquecido de olhar por aquilo que o Senhor já nos deu. De repente nós não temos aquele filé mignon hoje, mas o Senhor proveu o arrozinho com feijão, uma saladinha, um ovinho frito. O Senhor proveu. E acima de tudo, o Senhor já nos deu a maior vitória que qualquer pessoa poderia ter. Foi o meio de nós sermos salvos, que é Jesus Cristo. O Senhor nos deu Jesus. Ore aí por um instante, fale com o Senhor. Nós temos alguns minutinhos antes do culto encerrar. Como é que você chegou aqui nessa noite? Como é que você entrou aqui? Você veio realmente para buscar o Senhor? Amado, se você quiser ajoelhar, se você quiser orar em pé, é alguns minutos que nós temos para nós, debaixo desta palavra que foi ministrada para nós. Por que você está aqui? Você está aqui por causa de alguém? Você está aqui porque alguém mandou você vir? Ou você está aqui por causa de Jesus? Ou você está aqui porque você precisa se alimentar da palavra? Por que nós estamos aqui, amados? Por que você está aí na live assistindo esse culto? É por aquilo que Deus pode nos dar como uma bênção terrena? Ou porque a nossa alma anseia por Ele? Ou porque nós devemos desejá-lo? Ou porque a nossa alma anseia de fato por esse Deus que é tão grande e tão tremendo? Pode parecer que eu estou sendo maçante aqui, irmãos, mas eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Pode parecer que eu estou sendo repetitivo e falando demais. Mas nós ainda temos, né? Nós ainda ouvimos a voz do Espírito Santo e eu preciso chorar na presença do Senhor. Fala aí com Deus aí. Senhor, eu quero clamar, Senhor, a tua misericórdia. Porque algo entrou no meu coração e eu senti muita raiva, Senhor. A verdade, essa é a palavra certa. Mas ainda assim, Senhor, eu continuei fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque eu sei que existem muitas pessoas que realmente necessitam e precisam. Como uma irmã que veio aqui ontem, Senhor. Senhor, não permita que nós paremos, que nós olhemos, Senhor, meu Deus, oh Pai, porque nós nos sentimos ofendidos em alguns momentos. Como foi dito também, Senhor, a respeito de Jeremias. O Senhor escolheu ele no ventre da mãe dele, o Senhor deu ele por profeta, e o Senhor falou que ia fazer tantas coisas na vida dele. Mas, Senhor, de tantas situações que ele passou, ele chorou pelos seus, mas o Senhor livrou e sustentou Jeremias desde o princípio que o Senhor chamou ele. O Senhor disse: olha, Jeremias, vão pelejar contra você, mas eu sou contigo, é eu que te guardo. Senhor, e quantas vezes nós não entendemos esse propósito, Senhor, esta palavra.
Senhor, nós clamamos o teu perdão, Senhor, se nós temos chorado por aquilo que o Senhor ainda não nos deu, por aquilo que nós não temos, quando na verdade o Senhor já nos deu a melhor coisa do mundo, que é Jesus, que é Jesus Cristo. O Senhor já nos deu com Ele todas as coisas. Senhor, visita, Senhor, os nossos jovens. Senhor, que o teu amor seja derramado sobre eles de uma forma tão grande, que eles anseiem, Senhor, pela tua presença, que eles não sejam roubados, Senhor, a alegria de te servir. Senhor, tira a frieza, como foi falado. Senhor, meu Deus, ó Pai, as nossas guerras são, Senhor, guerras domésticas, são situações, meu Deus, que se nós pararmos para pensar, são tão fáceis de serem vencidas, quanto a tantas outras coisas, Senhor, que realmente é uma guerra, é uma batalha espiritual. Senhor, culto de libertação, nos liberta de nós mesmos nessa noite, Senhor. Nos liberta, Senhor, da nossa vontade humana. Senhor, meu Deus, ó Pai, desfaz, Senhor, meu Deus, ó Pai, todo o nosso querer, Senhor, meu Deus, ó Pai, porque Isaías disse, Senhor, meu Deus, ó Pai, que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia diante do Senhor. Então nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que nós entramos, Senhor, meu Deus, ó Pai, por essas portas, só com o nosso corpo presente, mas com o nosso coração distante, o nosso pensamento. E às vezes ofertamos no teu altar, Senhor, ó Deus, um culto que nem nós mesmos sabemos o que foi ministrado quando nós saímos daqui. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes, Senhor, que nós murmuramos e que nós reclamamos, como foi dito ontem aqui, que muitas vezes o nosso guarda-roupa está abarrotado de roupa e às vezes a gente fala, eu não tenho o que vestir. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a ingratidão acha lugar na nossa boca e no nosso coração. Nos perdoa, Senhor, porque tem muitos jovens que reclamam, Senhor, de um puxão de orelha do seu pai e da sua mãe, mas lá fora toma esculacho de amigo e abaixa a cabeça. Em casa quer ser valente, mas lá fora abaixa a cabeça para o colega que está levando para o mau caminho, que está induzindo o erro. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós clamamos perdão. Senhor, meu Deus, se nós como igreja temos sido negligentes, se nós como pastores, Senhor, temos sido, Senhor, negligentes no corrigir as ovelhas que não são nossas, mas que são tuas, e nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo e ensinando, Senhor. Mas também aquele que ouve e não obedece também vai prestar conta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por misericórdia. Nós clamamos por misericórdia, porque a igreja, Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, meu Deus, ó Pai, o Senhor a instituiu para ser militante na terra. E às vezes nós estamos, Senhor, como quem dorme. Senhor, nós clamamos perdão, porque o Senhor nos ensinou a clamarmos pela paz de Jerusalém. Mas muitas vezes nós só oramos pela porta, pelo pão, pela comida que perece. E nós não percebemos os missionários que estão morrendo nos campos, que estão esquecidos. Senhor, eu não estou fazendo essa oração para mexer com o emocional de ninguém, mas foi a tua palavra que foi pregada, Senhor, e é debaixo desta palavra que eu oro, Senhor, e peço que haja um despertamento. Que haja um despertamento em nós e através de nós, Senhor, e que teu nome, amado Jesus, seja glorificado em tudo. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão nessa noite. Senhor, eu quero também apresentar, Senhor, os pedidos da live. Senhor, eu oro, Senhor, meu Deus, pela Thelma, que pede, Senhor, meu Deus, ó Pai, pelas irmãs dela. Senhor, que por sinal é minha família também, Senhor. E eu tenho apresentado no teu altar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Que nós choremos, Senhor, pelos nossos, Senhor, meu Deus, para que realmente haja salvação. Senhor, eu oro pelo meu primo Ronaldo, que também nos acompanha, Senhor, nesta live, pelo fim da pandemia, Senhor, que haja mesmo, Senhor, o fim da pandemia, que haja, Senhor, mais amor entre os irmãos, que haja amor, Senhor, no meio da família, que haja comunhão sincera e verdadeira, meu Deus, que todo demônio da divisão caia por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome.
live. Nós apresentamos, Senhor, os casamentos, as famílias. Senhor, a maior parte, Senhor, de pedidos da live são por casamentos, são por famílias. Senhor, nós clamamos nessa noite como igreja, numa mesma concordância. Nós pedimos perdão, Senhor, se porventura nós temos aberto as portas para que o mal entre, Senhor, dentro dos nossos lares. Se nós temos permitido, Senhor, Senhor, meu Deus, Pai, que palavras que não te agradam entram dentro das nossas casas. Nós pedimos perdão, Senhor, se por ouvir ou falar algum comentário, alguma coisa, que por mais que pareça boba, mas é uma brecha aberta no mundo espiritual para que Satanás entre. Nós pedimos perdão, Senhor, por aqueles, Senhor, meu Deus, que mentem. Nós pedimos perdão, Senhor, por aqueles que roubam. Senhor, nós clamamos, Senhor, por misericórdia por aqueles que dão mau testemunho da Tua palavra, impedindo muitos de se achegarem na Tua presença. Nós pedimos perdão, Senhor. Oh, Deus bendito, no nome de Jesus. Como mãe, Senhor, eu estou aqui como representante, Senhor, de muitas mães que têm chorado pelos seus filhos rebeldes, de muitas mães que têm chorado pelos seus filhos que ainda não voltou para casa, de pais que estão preocupados com os jovens que saem dizendo que vai para um lugar e vai para o outro e não voltam nunca mais. Senhor, nós clamamos, Senhor, meu Deus, perdão, nós clamamos por misericórdia. Senhor, nós clamamos misericórdia desta nação, Senhor, que está vivendo, Senhor, um tempo, Senhor, corrompido. Senhor, meu Deus, e a Tua volta está tão perto. Como diz, Senhor, a Tua palavra, que muitos casavam, davam-se em casamentos e festejavam e comiam e bebiam. Senhor, assim como foi, Senhor, lá nos tempos atrás, nos tempos de Noé, vai ser assim também. Como foi em Sodoma e Gomorra, vai ser assim também, Jesus. Senhor, que o Senhor possa achar lugar nos corações daquele que ouve, Senhor, a Tua palavra. Quebra toda a dureza, quebra todo jugo. Repreende, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que entra pelos ouvidos, Senhor. Senhor, e entra no coração causando raiz de amargura, ira, raiva, contenda. Nós declaramos caído por terra, Senhor, no nome de Jesus. Mas que os frutos do Teu Espírito, Senhor, possam ser gerados e produzidos nos corações. E que o Teu nome seja glorificado em tudo. Senhor, nós Te damos honras e glórias nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor. Por tudo nós queremos Te bendizer. Te louvamos pela Tua palavra que foi ministrada, pelos hinos, Senhor, meu Deus, Pai, que foram entoados nessa noite. Quero Te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que se achegou nesse templo para Te buscar, para adorar conosco. Por aqueles que nos acompanham pela live. Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor possa visitar com cura, com livramento, com restauração, com a Tua bênção no nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, e já Te agradecemos por tudo, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Neide, Deus abençoe sua vida poderosamente. Esta palavra foi do coração de Deus para nós. Saiba que você é muito bem-vinda nesse lugar no nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor falou ao nosso coração hoje. E o Senhor a cada dia tem testificado a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Por isso, Senhor, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo seja com esta igreja local e com toda a igreja espalhada na face da terra. E todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é meu pastor, tudo posso, porque Deus é, e nós somos. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Tenham todos uma excelente noite. Não saia sem profetizar uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão. Você que nos acompanha na live, tenha uma excelente noite para a glória de Deus, no nome de Jesus. Quando tudo parece perdido e não há amigos para me ajudar,
No deserto me sinto sozinho, procurando quem me livrará da dor. Mas lembro que estás comigo, que morreu por mim na cruz da vergonha. Quero entregar minha vida, Pai, pois sei que em Ti posso confiar, oferecer-Te tudo que sou. Vem restaurar-me com Teu bálsamo de amor, reconstruir a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Quando tudo parece perdido e não há amigos para me ajudar, no deserto me sinto sozinho, procurando quem me livrará da dor. Mas lembro que estás comigo e que morreu por mim na cruz da vergonha. Quero entregar minha vida, Pai, pois sei que em Ti posso confiar, oferecer-Te tudo que sou. Vem restaurar-me com Teu bálsamo de amor, reconstruir a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. 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 Minha vida eu entrego a Ti, meu Senhor, que me salvou e me deu perdão. Faz de mim o que bem queres, vem transformar todo o meu ser, pois eu sou Teu Senhor e Tu és meu. Oferecer-Te tudo que sou, vem restaurar-me com Teu bálsamo de amor, reconstruir a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Oferecer-Te tudo que sou, vem restaurar-me com Teu bálsamo de amor, reconstruir a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus.